Olá! A Brigadeirinha iniciou um vídeo ao vivo e hoje vamos falar sobre os principais erros nos brigadeiros coloridos. Na verdade, vamos analisar esses erros porque muitos de vocês, vêm mandar mensagens pra gente dizendo que não consegue reproduzir os brigadeiros coloridos, E eu vim dizer aqui pra vocês, gente, através dessa live que é possível, que eu não faço mágica, que se você não tá acertando, é porque você tá errando em algum desses pontos que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês. Lembrando que hoje, exatamente hoje, faltam 7 dias para abrirmos as inscrições para a terceira turma do Brigadeiro Sem Drama 2.0. Então daqui a exatamente uma semana, nesse mesmo horário, estaremos aqui, abrindo as inscrições para você que quer se aperfeiçoar nesse mundo dos brigadeiros, que quer fazer brigadeiro sem drama com a gente e fazer parte de um time de alunas de brigadeiretes que tem aí uma produção de sucesso. Não só dos coloridos, mas também de muitos outros tipos de brigadeiros que você encontra lá no curso. Mas me diga aí, quantas pessoas temos aqui agora? Temos 240. Eita, vamos entrando, gente. Vamos chegando na nossa live. Quando vocês for chegando mais gente, a gente vai começando já a falar. Listei aqui os erros, tá? Os principais erros nos brigadeiros coloridos. E já vamos começar a falar, Começando pelo primeiro e seguindo pelos próximos. Eu tenho algumas massas aqui prontas, Eu fiz aqui uma massa que estava num ponto incorreto ontem, Quem acompanhou os stories viu a minha produção de ontem. Aí eu mostrei, gente, tirei um pedacinho da massa para demonstrar, para representar um dos erros que vamos demonstrar aqui hoje, na nossa live de hoje. Então, o primeiro erro seria esse, do ponto. Então, recentemente, eu tava no TikTok, tava dando uma olhadinha lá no feed do TikTok, e eu vi uma moça contando um pouquinho de como foi a experiência dela com os brigadeiros coloridos. Então ela mostrava, gente, eu mexi aqui até esse ponto, esse aqui que é o ponto, quando dá pra ver o fundo da panela, e aí despejei aqui no filme, soltou todinho do filme, tava num ponto maravilhoso. E aí, quando eu coloquei o corante, amoleceu tudo, foi uma experiência horrível. E, gente, com certeza o problema foi esse, Não estava no ponto certo para colorir. Então quer dizer que tem um ponto certo para colorir? Se o seu brigadeiro normalmente for mais molinho, como esse daqui, que é um brigadeiro mais molinho, provavelmente você vai ter que fazer o seu brigadeiro em um ponto um pouco mais firme. Mas se o seu ponto normalmente já for mais firme, ótimo, esse aqui já vai ser o ponto para colorir. Aqui mesmo na nossa produção é sempre o mesmo ponto, tanto para os coloridos quanto para os outros sabores também, tá bom? Então vamos lá mostrar um pouquinho. Hoje vai ter teoria e prática. E aí, como é que estão os comentários aí? Não estou vendo os comentários de ninguém. Quem tá ansioso, gente, para daqui a uma semana, pro dia 4 de maio? Porque eu tô. Uma ansiedade que não tem fim, viu? Porque vamos receber mais brigadeiretes em nossa turma, Nossa terceira turma e última, do Brigadeiro Sem Drama 2.0 do semestre. Então, quem quer aí produzir brigadeiros, não só nessa próxima data comemorativa que tá chegando, Que é o Dia das Mães, ou então o São João, que também é uma das próximas datas comemorativas, mas também o ano todo. Principalmente através dos brigadeiros coloridos, Que com os brigadeiros coloridos conseguimos fazer os doces para qualquer época do ano, Tem brigadeirete ao vivo aí com a gente? Eu tava dando uma olhada na comunidade do Face ontem, gente. Eu até postei alguns depoimentos que a gente tá recebendo lá, aqui nos stories hoje. E assim, eu fico muito emocionada em ver, como vocês estão tendo sucesso aí no mundo dos brigadeiros, Muita gente falando que começou do zero, ou então que conseguiu melhorar, a produção, melhorar o faturamento depois do curso. É uma realidade mesmo, a gente vê que é realidade, que todo o nosso esforço, quando preparamos o curso, valeu a pena, Já tô aqui com a massa, eu vou aumentar um pouquinho esse ar. Tem gente com dúvida aí da luva. Da luva? Peraí que a gente já vai começar a falar. Não tô conseguindo mexer. Abaixei um pouquinho a temperatura. Vocês querem ver a caixa da luva? Pode pôr no 20. No 20 tá bom. Eita, muitas dúvidas aqui. Valendo aí pra mim, Jorge.
vai me falando aí as dúvidas, tá? Podemos desativar os comentários? Mamãe da Sara quer saber quem faz suas makes, Gil. Ai, sou eu mesma, viu, gente? Eu mesma, é um hobby fazer make pra mim. Eu faço Gente, brigadeiros. Eu tô louca aqui. A parte tá aqui nos bastidores hoje, eu tô aqui falando um pouquinho pra vocês sobre os erros, né? Porque ultimamente sou eu que tenho ficado na linha de frente de produção, então vou falar um pouquinho sobre a realidade da gente aqui pra vocês, né? Então já desativamos os comentários pra gente começar? Pronto. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai colocando na interrogaçãozinha. Lembrando que eu vou responder aqui, né? Jorge vai passar para mim as perguntas relacionadas ao conteúdo da nossa live de hoje, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao conteúdo do curso, coisas sobre o curso que tá chegando aí no dia 4 de maio, também pode deixar aí, que daqui a pouquinho ele vai passando para mim, enquanto a gente vai aí seguindo com a nossa live, né? Então vamos começar falando sobre o primeiro erro, que é o principal erro. Fica melhor eu aqui pra ver? Fica melhor. Pronto. Então o principal erro de vocês, não é à toa que ele tá aqui como o primeiro erro, né? Que é o ponto do brigadeiro. Ai, Gil, antes de colocar o corante eu consegui enrolar, o ponto tava certo. E depois que eu coloquei o corante, amoleceu. Isso significa que o seu brigadeiro ainda não estava num bom ponto de enrolar. Então, coloca aqui a câmera pra baixo, que agora vou demonstrar um pouquinho pra vocês, né, de um brigadeiro que eu tirei. E aí, tá dando pra ver? Sim. Ó, esse daqui eu tirei um pouquinho antes do ponto, né, durante a minha produção de ontem. Então eu falei, ó, vou tirar um pouquinho antes aqui pra demonstrar pro pessoal. O pessoal ver que eu não sou mágica. Mostrar pra vocês quais são os erros, né? Analisar os erros. Deixa eu tirar aqui do plástico filme. E aí, já temos perguntas aí na interrogação? Sobre luva, qual é a sua aí? Ah, sim, a luva, gente. Eu tô aqui usando luvas de vinil, tá? Eu também gosto de usar luva Big Flex, mas as Viniflex são um pouquinho mais folgadas, né? Ficam um pouquinho mais folgadas na mão. Então, principalmente eu que tenho uma mão pequena, né? Então, eu tô usando aqui hoje a de vinil, porque pra fazer as demonstrações fica um pouco melhor, né? A Viniflex, às vezes a gente precisa amarrar um elástico aqui, né? Tô conseguindo aqui, é porque essa é a errada. Essa é a massa que deu errado. Tá, a massa que deu errado, gente. E vamos ter no site, né, essa luva? Pois é, gente. Então, aqui eu tô usando a luva de vinil. Eu uso tamanho P, fica certinho na minha mão. E vamos ter no site, tá? Essa daqui, essa semana ainda, vai chegar no site essa luva. A gente já tem a Viniflex no site, mas algumas pessoas têm dificuldade de usar, falam que fica muito folgada, que não cabe. Então a gente vai trazer também a de vinil, né? Pra quem tá tendo essa dificuldade. Mas quem já tiver a Viniflex e quiser uma dica de como usar melhor, faz aí aquela parte, né? Aquela dica de colocar o elástico no punho, tá bom? Fita crepe também. Também uma fita crepe, qualquer coisinha que segure a luva no pulso, né? No pulso aí, porque ela fica soltando, ela fica chegando aqui pra frente dos dedos e às vezes incomoda. Então, ó, eu tô aqui com essa massa que tava no ponto errado, né? No ponto errado para colorir, tá, gente? Lembrando, tudo que eu tô falando aqui hoje é sobre coloridos, tá? Especificamente sobre os coloridos. Lembrando que no Brigadeiro Sem Drama 2.0 temos um módulo com, se eu não me engano, 6 videoaulas, né, só sobre os coloridos, né? Das mais de 100 videoaulas que temos no curso, tem esse módulo só sobre os coloridos. Demonstro o preparo dos brigadeiros com corante em pó, com corante em gel, com corante líquido. Dou várias dicas também. Com corante para chocolate. Com corante em gel, né, que pode ser qualquer um. Então, olha só, aqui eu tenho um brigadeiro que tá bem molinho, até gruda um pouquinho, né, na luva. Diferente desse daqui, que já tá no ponto correto, que não gruda na luva, né? Eu não passei nem manteiga. Vocês viram que eu coloquei a luva aqui quando a gente começou a live, tá? No curso também, nesse módulo dos coloridos, reforço sobre o ponto, porque, né, gente, no Brigadeiro Sem Drama 2.0, quem é brigadeirete aí sabe, temos as aulas, né? Na verdade, temos um módulo sobre os pontos do brigadeiro. Então tem ponto do brigadeiro na panela de cerâmica, na panela de inox, na panela Tramontina Paris,
naquela que eu esqueci o nome da Polishop, Flavorstone, né? Isso. Flavorstone da Polishop, na mexedora. Então tudo para vocês conseguirem acertar o ponto com o que vocês têm em casa, né? E na nossa maratona, que começa no domingo, dia 1º de maio, quem já ativou a notificação lá nos stories? Pois é, nossa maratona começa nesse dia, né? Nesse domingo agora. E a primeira live da maratona vai ser justamente sobre isso, né? Pra você começar com o que você tem em casa. E aqui, gente, tava no ponto, Gil. Tava no ponto, ó. Eu conseguia enrolar. Opa, aqui tá grudando na luva, né? Vou passar um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de manteiga ou desnudante, bem pouquinho. Porque, o motivo também de grudar na luva é justamente esse, né? Não estava no ponto ainda. Então, ó, conseguia enrolar. Consegui enrolar o meu brigadeiro antes do corante. Mas depois que eu coloquei o corante, não consegui mais. Então, o corante amolece a massa, então dá errado, você faz mágica. Não, gente, é porque não estava no ponto ainda. Poderia cozinhar mais um pouco. Então, eu vou demonstrar aqui pra vocês tingindo. Deixa eu pegar aqui o corante. Vou pegar isso daqui. Tira aqui. Não, aqui dá pra eu continuar. Pronto, então, se eu for tingir, né? Antes eu conseguia enrolar, mas depois que eu tingi, amoleceu tudo, não conseguia mais fazer. E foi isso que aconteceu com a moça daquele vídeo que eu contei pra vocês, né? Que eu vi no TikTok. Então aconteceu isso, né? A massa dela tava mole, ela foi tingir com corante líquido, né? Então imagina, né? A massa já tava mole e ainda foi colocar corante líquido na massa depois de pronta. E o que aconteceu virou, né, um brigadeiro mais mole ainda. E aí que entra, ó, o nosso segundo erro, né, que é um tipo de corante. Gil, eu só posso usar o corante em pó, o pó aveludado? Só pode ser o pó aveludado? Não, pode ser outros corantes em pó, como o lipossolúvel. Esse aqui é o lipossolúvel premium da Iceberg Chef. Inclusive, temos ele no site, tá? Temos tanto o pó aveludado quanto o lipossolúvel premium da Iceberg lá no site. Então, esse aqui é o que a gente mais gosta de usar aqui na nossa produção, né? São esses corantes em pó. Para o brigadeiro também serve hidrossolúvel, também dá certo, né? Porque o nosso brigadeiro não é gordura puro, né? Porque geralmente o hidrossolúvel é para preparos à base de água, como o chantilly, por exemplo. E o lipossolúvel é para chocolates, né? E o nosso brigadeiro a gente consegue usar os dois tipos, tanto o hidro quanto o líquido. Mas o que eu costumo usar são esses dois aqui na minha produção. Tá bom? Então vamos lá mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou mostrar primeiro tingindo o certo. Porque esse aqui vai sujar a luva toda. Então, dá pra perceber, né, gente, a diferença dos pontos. A mesma receita, somente um ponto diferente. Então, ó, vou demonstrar com o azul. Vou demonstrar com esse azul aqui. O pessoal perguntou por que às vezes usando azul fica verde a massa. Porque, provavelmente, né? Pergunta, né, gente? Por que que fica verde quando eu tento usar azul? Por quê? Se a massa tá amarelada, né? Se sua massa estiver amarelada, se ficou muito tempo cozinhando no fogo, sua massa de ninho vai ficar bem amarelada. E aí, quando a gente mistura azul com amarelo, o que que acontece? Vira verde. Então, sua massa vai ficar esverdeada. Ou também se o corante não tiver uma boa pigmentação. E isso também tem relação com o corante, né? Se a gente usa um corante que não tem uma boa pigmentação, como a Paty falou aqui, ela tá falando baixinho que ela tá rouca. Mas isso também, tá? A gente influencia. E eu gosto muito desse. Gosto do pó aveludado também. Ó, vocês viram que minha massa tava bem mais branquinha? Então, a minha massa ficou azul, não ficou verde. E viram aí ao vivo, né? Ó, gente, é ao vivo sem cortes, viu? Eu não faço mágica. Tem gente que vem, é impossível, eu erro demais, é impossível. Não dá. Não dá pra fazer brigadeiro colorido, mas dá, tá? Você tá errando em algum desses pontos que vamos falar aqui hoje, né? Então, ó, aqui a gente tem o brigadeiro no ponto certo tingido. Então, antes eu consegui enrolar, depois eu também consigo enrolar. Mas ele fica mais molinho um pouquinho, gente? Pode ficar mais molinho um pouquinho, né? Pode acontecer, né? Porque você tá mexendo na massa, você tá ativando a gordura da massa, né? Mas não perde, a gente consegue manusear do mesmo jeito.
Agora vamos aqui pra a massa molinha. Aqui embaixo tá molinho. A massa molinha, né, gente? Aqui já dá pra ver que ela tá bem molinha. Então, se normalmente o seu ponto do brigadeiro é molinho, para os coloridos vai ter que cozinhar mais um pouco. Né? Lembrando que no Brigadeiro Sem Drama 2.0 você aprende o ponto do brigadeiro, né? Que é o mesmo, né, gente? Não tem muita diferença de sabor. Ah, porque tal sabor é um ponto, outro sabor é outro. Então, no curso você vai aprender o ponto em 5 panelas diferentes, né? Para que você decida como você pretende trabalhar, com qual panela você vai se adaptar melhor. Por quê? Aqui na nossa produção, nos adaptamos com a Tramontina Paris. Mas tem gente que não se adapta, tem gente que prefere usar de inox. Então a gente quis trazer essas possibilidades para o curso para que vocês tenham a autonomia de decidir, né, qual panela você vai querer trabalhar. Então, ó, tingi a massa que estava no ponto mais molinho, o que aconteceu? Ai, meu Deus, grudou tudo na luva. Essa luva que vocês falam não presta, gruda tudo. Você deve fazer mágica, não é possível. Qual é o segredo? Ó, gente, não tava no ponto certo. Então, ó, até que agora que a gordura do brigadeiro já untou minha luva, não gruda tanto, né? Mas se eu for colocar, por exemplo, na forminha, ele vai ficar todo amassadinho na forminha quando eu for carimbar, né? Então, isso pode acontecer por isso. Então, aqui eu tenho um brigadeiro no ponto correto para colorir. Um ponto mais firme, né, gente? E outro que tá num ponto mais molinho. Então, se isso acontecer aqui com a sua, provavelmente quando você for confeitar no leite em pó, que você passar na sua peneirinha curva, o que é que vai acontecer? Vai virar um cilindro, vai ficar molinho. E você vai errar, você não vai conseguir reproduzir os brigadeiros coloridos da melhor forma possível, né, gente? De uma forma que dê certo. Então, eu não faço mágica. Você também pode aprender, tá? Você pode aprender muito mais do que eu tô mostrando aqui. A partir do dia 4 de maio, eu tô tão ansiosa pra receber as novas brigadeiretes. A Tatiana perguntou se o curso vai ser só para iniciantes. Só para iniciantes? Ó, o curso serve tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência. Por quê? Porque no curso tem o primeiro módulo que é sobre os ingredientes, tem na verdade, ingredientes e marcas, né? Tem o segundo módulo que é sobre utensílios, depois vai vir a parte do ponto. Então, vamos supor que você está iniciando agora, você não sabe nada. O curso é pra mim? O curso é pra você sim, né? Porque você aprende desde a escolha dos ingredientes e utensílios até a vinda do seu brigadeiro. Ah, mas eu já sei, eu já tenho meus ingredientes, eu já trabalho com brigadeiro, mas eu tenho dificuldade no ponto. Eu não consigo fazer o colorido como você faz, acontece isso comigo. Ou então, eu tenho dificuldade porque eu tenho poucos sabores, né, no meu menu. Então sim, o curso também é para você que já trabalha, mas quer melhorar. Então a gente costuma dizer aqui que o curso é para esses dois públicos, né? Quem quer inovar, principalmente quem quer inovar, viu, gente? Porque a gente tem 36 receitas de brigadeiro no curso que variam para mais de 50 tipos. Por quê? Com esse brigadeiro de leite ninho, eu posso combinar com o brigadeiro de chocolate e fazer um casadinho. Ou então eu posso combinar com o brigadeiro de morango e fazer um morangoninho, né, que é como a gente chama aqui. Ou então eu posso combinar, né, com vários sabores. Então são 36, se eu não me engano, 36 receitas que podem variar para mais de 50. Então eu posso pegar esse brigadeiro de ninho aqui e rechear com a uva. E eu vou ter outro doce, surpresa de uva. Isso também é demonstrado no curso. Ou então rechear com morango e vou ter outro doce, uma coxinha de morango. Então variam para mais de 50 tipos de doces, tá, gente? Porque você aprende a usar a criatividade, você não aprende só receitas. A maioria das aulas, inclusive de um módulo que tem lá, a gente se dividiu. Então, minha mãe fazia as massas, a Paty fazia as massas, né? E eu ficava na parte da finalização, que é a parte que eu mais gosto aqui, de usar a criatividade, de mostrar pra vocês várias formas de finalizar o brigadeiro. Então, esse brigadeiro de ninho, você pode finalizar com Nutella, você pode finalizar com doce de leite, você pode finalizar com o carimbinho, que vai ter o carimbinho aqui também na live. Então, são várias formas de você oferecer o mesmo produto de formas diferentes para conseguir, né, alcançar todos os públicos, né? Todos os públicos que querem comprar os seus brigadeiros, né? Você pode tingir e ter um brigadeiro temático para aquela festinha infantil. Eu já vou voltar. Acho que não precisa virar a câmera não. Né, gente? Então é sobre isso, né? Respondendo a pergunta aí, se é para iniciantes ou se é para quem já tem experiência.
Aí vamos lá para o segundo erro, né? Eu já falei um pouquinho aqui sobre a massa no ponto certo, né? O tipo de corante eu mencionei aqui que eu gosto de usar água em pó. Mas então quer dizer, Gil, que eu não posso usar corante em gel? Posso usar corante em gel para colorir? Pode usar corante em gel para colorir. Só que o que acontece? Se você for fazer um azul, esse azul aqui que é um azul mais escuro, né? Você vai ter que colocar muitas gotinhas do corante em gel para fazer um azul mais escuro. Mas se você for fazer um verdinho clarinho, né? Então você só vai precisar de poucas gotinhas do corante. Então dá pra você usar. Porque se a gente usa muito corante, né? Pra fazer uma cor escura, por exemplo, pode acontecer da massa perder o ponto. Né? Vou demonstrar aqui pra vocês. Você vai atingir? Verdinho clarinho, não é isso? É. Ixi, tá todo de azul aqui. Não, mas sim. Minha luva tá toda suja da massa que tava no ponto errado. Então vai fazer verdinho clarinho, a gente começa com uma gotinha Ó, gente, um pouquinho pra fazer o verdinho clarinho. de corante em gel. Isso é um corante que ele é utilizado, ó, gente, é desse jeito. Ah, foi porque um explodiu na caixa e aí sujou todos os corantes, todas as embalagens, mas eu não deixo de usar ele, que eu adoro esse corante verde-limão. Ai, que tudo! Ô, gente, que bom, viu, ter vocês aqui na nossa live, poder ajudar vocês, né, com esses erros nos brigadeiros coloridos. Ai, é a primeira live que a gente tá fazendo após a feira, né, após a Mara Cakes Fair. Não sei se tem gente aí que teve na feira, que teve a oportunidade de conhecer a gente, mas foi muito legal todo o carinho que a gente recebeu lá no stand. Foi, assim, incrível, né, a gente nunca vai esquecer a experiência que a gente teve lá. E ano que vem estamos lá de novo, viu? Pra quem não foi esse ano, se prepara pra ano que vem. E eu tô rouca até hoje. Tá rouca até hoje. Paty ministrou aulas lá, eu também. Você também. Mas a Paty falou mais que eu. E ó, gente, aqui a gente já tem, Eu né? me esforço mais, eu falo baixo mesmo. É verdade. Eu já tenho o costume de falar mais alto. E você fala baixinho, né? Olha isso. Tem gente que... Tem umas alunas do curso que falam, ai, a voz da Paty tá uma calma. Aí eu fico, e a minha não, gente? Eu sou mais elétrica. Olha pra isso, uma gotinha. Foi aquela gotinha, né? Aquela gotinha pra fazer o verde mais clarinho. A gente não perdeu o ponto da nossa massa. Aí já Olha tá aqui, com o desmistificando corante em gel. Um dos erros frequentes, né? Mais um dos erros frequentes. E vamos colocar agora muitas gotas. Desse mesmo? Eu acho que pra fazer um verde mais escuro vai ter que ser do outro, né? Esse aqui? Ah. E ele é mais líquidozinho. Esse é, né? Uhum. Então, olha como ele é bem mais líquido, gente, esse. Eu misturei, ó. 4, colocar 5, vamos ver. Mais? Pra fazer, se fosse fazer um verde escuro, né? Se fosse pra ter excesso, ia ter que ser 7, mais. 8, Aí, tá bom. 9, 10. Nossa, eu preciso fazer uma cor escura, gente. Uma cor escura. Eu só tenho corante em gel. Será que vai dar certo? Então, ó, até o corante mesmo dá pra ver a diferença, né? Que o outro que eu usei aqui era bem mais Consistente. do que esse. Isso é o mesmo tipo, né? É lipo? Acho que em gel sempre é lipo, né? Não, às vezes Ou hidro. é hidro. Hidro, falei errado. Deixa eu ver a letrinha miúda, peraí. Mas ele fala aqui, ó, é da Cake Brasil. Ele fala alto rendimento, deixa eu ver. Verde limão. Eu até consegui tingir, viu, gente? O ponto da minha massa estava perfeito, até pro corante em gel. E essa massa tá em temperatura ambiente, tá, gente? Ela tava armazenada na geladeira. Esse aqui é hidro. Porque já tem uns dias que essa massa tá pronta. Já tem um tempinho que essa massa tá pronta aí na geladeira. E essa daqui eu fiz ontem. E aí eu tirei da geladeira de tarde, assim, no início da tarde, pra agora na hora da live ela tá em temperatura ambiente. Então, ó, mesmo colocando excesso, também deu, né? Mas porque tava no ponto. Porque tava no ponto correto. Quer fazer na outra molinha? Então, no ponto correto é sem drama. Vamos fazer na molinha. E aqui agora vamos demonstrar os erros. 10, né? Sei que eu coloquei pouco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu Deus, se for a molinha aqui... É com drama, viu, gente? Aqui é com drama. Quem tá se identificando aí, né, gente? Manda coração. Quem já passou por esse erro?
né? Se tem brigadeirete aí que já passou por esse erro e depois do curso não passa mais. Atingimos as 900 pessoas. Opa! Sejam bem-vindos à nossa live da semana. Não quero que ninguém perca a maratona, viu, gente? A maratona começa domingo. Então, ó, atingi a massa molinha. Não tá grudando na minha luva, porque minha luva já tá untada da outra massa. Consigo enrolar, mas pode ser que eu vou ter dificuldade para carimbar. Sim. Pode ser que eu tenha dificuldade para colocar na forminha, para tirar o leite em pó. Então, olha aí um dos erros que pode estar acontecendo com você. Então, aqui já falamos sobre o erro do ponto do brigadeiro, já falamos sobre o erro do tipo de corante. Gente, se for líquido, não usa depois de pronto, tá? Se for líquido, realmente vai amolecer tudo mesmo. Então, no máximo, corante em gel, se você for fazer uma cor mais clarinha, é o que a gente recomenda pra você usar, tingindo assim depois de pronto. Ah, Gi, mas eu não posso tingir na panela, eu só posso tingir depois de pronto? Você pode tingir na panela, mas o que é que vai definir isso? Pode virar aqui pra mim. O que é que vai definir isso, né, na sua produção? Vai definir que se você tem 25 brigadeiros, né, a cliente foi lá e encomendou. Eu quero 25 brigadeiros coloridos azuis para o tema Frozen. Então é tudo azul. Então aí sim vale a pena você tingir a massa ainda na panela, né? Porque você vai usar todo o rendimento da sua receita naqueles 25 brigadeiros da sua encomenda. Então aí super vale a pena. Mas quem trabalha com temático aí vai saber do que eu tô falando, né, gente? Porque essa é a nossa realidade, né? A gente que trabalha com os temáticos é o que os clientes mais pedem. Nesse final de semana mesmo, de todos os brigadeiros que eu tenho pra entregar, eu acho que metade é temático, ou mais da metade. Então, quem sabe dessa realidade sabe que os clientes gostam dessa possibilidade de poder variar nas cores. Então, teve um cliente mesmo que ela quer do Patrulha Canina, o tema dos brigadeiros que ela me encomendou. Então, acho que são 60 brigadeiros do tema Patrulha Canina e 40 de outro sabor. E ela pediu amarelo, ela pediu vermelho, azul, laranja, verde. Então, olha só quantas cores ela quer nos brigadeiros dela. Eu ia conseguir tingindo na panela, fazendo uma receita inteira, né? Ou então, mesmo que eu fosse fazer meia receita de cada, eu acho que ia dar mais trabalho, né? Pelo menos aqui eu não gosto de fazer meia receita só. E sobra, tem que guardar o colorido. Sobra, tem que guardar. E não é isso que acontece se a gente tinge depois de pronto. Então, é a questão que vai depender, né? O que vai depender pra você decidir o que é que você vai fazer, como você vai fazer, é isso, né? Então, a cliente, né, vamos usar esse exemplo da cliente que me encomendou do Patrulha Canina, escolheu as cores que ela queria. Então, eu já vou fazer 60 dividido por a quantidade de cores que ela escolheu, já vou ver quantos gramas de massa de cada cor eu vou tingir para a encomenda dela. Então, desse jeito, eu só vou ter a quantidade certinha da encomenda dela, né, daquela cor. Então, não perde a massa se eu tiver que guardar, se eu não usar aquele verde, se eu não usar aquele laranja. Então, é essa a vantagem dessa técnica, de tingir a massa depois de pronto. Né? Fora os tie-dye, né, gente, que fazem maior sucesso aqui. Tem cliente que vem falando, não, eu quero as cores todas misturadas, né? Eu não quero só uma cor só. E aí, no tie-dye, também a gente vai tingir, ou a gente vai calcular, né, qual a quantidade daquela cor, de cada cor que a gente vai usar naqueles brigadeiros. É isso porque você procura usar sempre, né, aqui, procura usar sempre uma massa fresca, né? Então, a gente não trabalha com massas com muito tempo, né? A produção não pede isso, então por isso que Gil prefere tingir dessa forma. E quando tinge uma cor inteira, por exemplo, vai render 30 brigadeiros daquela cor, então já tinge logo na panela, ela já faz logo aqueles brigadeiros e eles já vão pro seu destino, né? E já vai entrando em um dos pontos aqui também, que é o armazenamento, né, gente? Sim. Um dos pontos que a gente aqui também é um erro, né? Sobre a quantidade de corante, a gente tem que começar adicionando aos pouquinhos, né? Eu tô falando aqui de tingir depois de pronto, né? Da panela do mesmo jeito. Tingindo depois de pronto, tem que começar adicionando aos pouquinhos. Aqui mesmo, a gente usa, eu uso aqui, né, a tampinha do corante como medida. Então eu coloco um pouquinho na tampinha e vou colocando sempre aos pouquinhos. Com a prática eu já vou tendo aí a noção no olhômetro de quanto eu vou precisar para cada cor, né? Se for uma cor mais escura, eu coloco um pouquinho mais. Se for mais clara, eu coloco bem pouquinha. Então eu uso a tampa. Mas a Paty, né, a minha mãe aqui, por exemplo, ela costuma usar uma colherzinha de café, né? Aquela colherzinha que é de plástico, acho que não tem nenhuma aqui. Ou então a ponta de uma faca, o fundo de um garfo, né? E pegar e adicionar na massa. Porque se a gente exagerar na quantidade de corante, se a gente for colocar muito corante na nossa massa, corre o risco de perder o ponto, né? Também tem essas.
corre o risco de perder o ponto, tanto para ficar ressecado, quanto para ficar mole, né? Então, se você colocar excesso do gel, pode ser que fique mole. Ou então, se sua massa estiver muito mole, você colocar excesso do em pó e você mexer ali para misturar aquele corante todo, pode ser que fique mais mole ainda. Então, é importante também se atentar à quantidade de corante. Tem gente que me pergunta assim, mas o corante em pó não resseca a massa? Né, gente? Então, qualquer coisa que a gente for adicionar à nossa massa, ela vai ter uma durabilidade reduzida, né? Então, pode acontecer da sua massa ficar ressecada mais rápido do que se não tivesse corante nenhum. E é por isso que eu trouxe aqui também o ponto do armazenamento. Eu não costumo tingir a massa com antecedência, né? Tipo, tinjo hoje aqui para entregar no final de semana. Porque pode ser que aconteça dela ressecar um pouco mais rápido do que o ninho puro sem corante, né? Mas não é aquela coisa de, eu adicionei agora, na mesma hora ressecou, açucarou, né? Então, eu costumo tingir, né? Na hora não, né? Na véspera da entrega, que é quando eu costumo preparar os meus brigadeiros, tá bom? Então, o armazenamento também é um erro comum. E aí, tingindo a massa depois de pronta, né? Desse jeito, a gente ainda consegue ter os nossos brigadeiros somente da cor que o cliente encomendou. Então, a gente não tem desperdício, né? De ficar lá esperando uma próxima encomenda daquele brigadeiro daquela cor. E lembrando também, gente, que no curso, né, na aula de brigadeiros coloridos, eu falo sobre tudo isso, né, detalhadamente, que não cabe em uma live. Falo detalhadamente sobre essa parte, né, como é que eu faço os cálculos. Quem tem dificuldade nessa parte dos cálculos, né, porque eu não gosto de matemática, mas tive que usar o raciocínio aí, o raciocínio lógico aqui, para conseguir calcular quanto de massa eu vou precisar para aquela encomenda, para cada cor. Então eu falo sobre tudo isso, né, principalmente na aula do corante em pó, que é como a gente costuma fazer por aqui. Qual a duração dessa aula, Juba? Eu acho que tem mais de 40 minutos. Então imagine. Ou é 50 minutos, né? É uma aula que eu falo sobre os tipos de corantes, né, gente? E ainda me lembrei de mais um detalhe sobre o tipo do corante que eu até tinha anotado pra eu falar, né, gente? Que o corante em pó, né? A gente tem o corante em pó e a gente tem o pó para decoração. Então, pó para decoração, ele dá brilho, né? Corante em pó, ele tinge. Então, pode ser que você compre esse aqui achando que é corante em pó, mas é pó para decoração. Então, você vai tentar tingir a sua massa e vai acontecer o quê? Vai acontecer de você colocar muito corante e ele só ficar uma cor clarinha. Não vai tingir. Porque o pó para decoração é para dar brilho, né? Então, ele não pigmenta tanto quanto um corante em pó, certo? Então, prestem atenção nisso quando forem comprar os ingredientes de vocês. E aí, vamos para o quinto erro, que é o confeito. Né? Eu tô aqui com dois. Quem já viu o vídeo que eu fiz aí, gente? Eu fiz esse vídeo no início do ano, testando os leites em pó para os brigadeiros coloridos, né? Porque eu tenho percebido, né? Tanto que quando a gente gravou o curso, né? Há uns 6 meses atrás, o que aconteceu? Eu tava usando o composto lácteo da Ninho e tava ficando ótimo, né? Não tinha diferença. E o integral tava dando não tava saindo o excesso, né? Tava ficando uma crosta em cima, não tava legal. E aí o que aconteceu? Mudou a formulação, acredito eu que tenha sido isso, porque não é possível. Tava dando certo, depois não tá mais, o problema não tá no brigadeiro. Eu passo do mesmo jeito. Né? E aí eu percebi isso. Eu falei, vamos testar outras marcas de leite em pó também, né? Então, pra ver se melhora. E aí eu continuo usando o leite ninho na massa, mas para confeitar eu tenho preferido usar o Italac. Eu acho que sai melhor o excesso, porque, gente, um erro no brigadeiro colorido também é justamente você usar um leite em pó que cubra a cor. Então, não vai adiantar, né, você fazer uma massa colorida, quando você passar naquele leite em pó que não sai o excesso, vai ficar todo branco, né, não vai sair a cor. Uma opção, susto, né? Assim, de início, né, a gente ficou, meu Deus, e agora? Mas eu não vejo isso, gente, também aproveitando falar desse assunto, né, eu não vejo isso como lesar o cliente. Mas você vende seus brigadeiros de ninho colorido e tá usando esse na massa e esse pra confeitar? Qual é o objetivo que eu tô usando esse pra confeitar? É com o objetivo de, porque é mais barato? Não, e às vezes nem é, né? Uhum. É com o objetivo de melhorar o resultado pra ter um brigadeiro ali temático mais bonito na festa do nosso cliente. Então não é com o objetivo de reduzir custos pra gente, de reduzir qualidade do brigadeiro, tá? Aproveitando pra falar sobre isso aqui, que algumas pessoas podem ter essa dúvida, né? É como a gente pensa aqui na nossa produção, tá? Então, quem não viu esse vídeo, eu testei outras marcas também, testei Piracanjuba. Pessoalmente dava pra ver mais a diferença, mas no vídeo também dá pra perceber. Também, vários.
Eu vou colocar aqui pra gente ver se vai dar pra ver a diferença aí hoje. Porque cada dia esse leite em pó tá de um jeito diferente. Não é? Tem várias dúvidas aqui, Gil. E É muitas mesmo. que vão ser sanadas, né? Com o conteúdo do curso. Mas tem algumas aqui que dá pra responder. Me conta aí. Eu vou aproveitar e vou tingir um aqui pra gente testar no leite em pó. Laços Rafaela, se eu não me engano, ela tá perguntando: esses corantes alteram o sabor do brigadeiro? Não, gente, isso é uma dúvida muito frequente. Não altera se você usar em quantidades moderadas. O que vai alterar? Se você encharcar o brigadeiro de corante, né? Mas vocês podem ver que é uma pequena quantidade que a gente utiliza, né? Eu vou aqui agora medir na tampinha. Peguei o roxo, que a minha massa tá toda azul. Por causa da luva. E eu acho que se eu colocar o roxo vai ficar... É por isso que a gente dá Meio preferência a corantes mais pigmentados. Porque Isso. pra usar menos quantidade. Se você usar um corante que não pigmenta, o que eu tô falando? Tô falando do pó pra decoração, por exemplo. Ou então, eu já percebi que os pós aveludados de outras marcas, acho que eu até já testei. Por exemplo, esse daqui. O pó aveludado dessa marca não é muito pigmentado, né? Diferente do pó aveludado da Mix, que é mais pigmentado. Então, com uma menor quantidade, a gente consegue tingir o nosso brigadeiro e fazer chegar na cor que a gente quer, né? Sem alterar o sabor, sem alterar a textura. Eita, tô fazendo meu meleiro aqui. Eu costumo, gente, na hora que eu vou tingir, colocar um pratinho aqui embaixo, né? E vou tingindo com o pratinho aqui embaixo. Então, quando eu acabo de tingir todas as massas, eu levo o pratinho, jogo o corante que caiu naquele prato, naquela mistura de corante fora. E aí não temos tanta meleira, né? Porque na hora, quando eu for limpar aqui esse balcão, vai sujar demais. Mas é uma dica pra quem tem essa dificuldade. Né? Quem fala assim, mas vai muita sujeira. E fazendo assim devagarzinho mesmo, né? Né? Então a gente precisa se planejar, né? A gente precisa fazer com antecedência. Né? No Brigadeiro Sem Drama 2.0, né, no módulo Vendas, que não tem só sobre, né, receitas no curso, né? A gente tem muito além de receitas. Então tem um módulo que é só de vendas, a Amanda fala sobre a precificação, tem uma aula onde eu falo sobre planejamento de encomendas. Então eu falo mais sobre como calcular a quantidade de receitas que você tem que fazer quando você recebe a encomenda, como você pode estar se programando, né? Depois de calcular a sua receita, quantas receitas você tem que fazer, aí você vai para a parte da parte de armazenar os brigadeiros. Também tem um módulo sobre conservação e durabilidade. Eu sou suspeita a falar, tá, gente? Que esse curso é muito completo e a gente se esforçou demais procurando, assim, todos os conteúdos possíveis para trazer para vocês lá. Então, ó, aqui eu tingi com o pó aveludado, lilás. Vocês viram a quantidade que eu coloquei e a tonalidade que ficou, né? Então eu vou tingir aqui com os dois tipos de leite em pó. Vou colocar aqui 17 gramas. Que esse 17 gramas é polêmico, viu? Que vocês vêm mandar mensagem pra gente falando assim: não tem 17 gramas aí não, tá muito grande esse brigadeiro de vocês. Eu coloco 17 gramas e o meu fica pequeno. E às vezes é impressão, tá, gente? Então 17 gramas é o tamanho que a gente costuma trabalhar aqui nas encomendas, né? Na nossa produção. Pode virar aqui a câmera? A mesma Rafaela, ela tá perguntando se esses corantes vendem no site de vocês, que ela não acha na cidade dela. Sim, gente, justamente por esse motivo, né? Eu não encontro aqui, é difícil, a gente já passou por isso, de não encontrar tudo em nossa cidade também. É muito difícil pra gente que trabalha com brigadeiro encontrar tudo, né, gente? E aí foi a partir dessa dificuldade que surgiu a loja Brig, que é o nosso site. Justamente tentando ajudar vocês da melhor forma possível, né? Pra vocês encontrarem tudo pros brigadeiros em um só lugar. Olha a importância. Então, ó, tem os corantes, tá? Esse aqui mesmo tem algumas cores desse. Os pós-aveludados tem. Hoje já chegou o enrolador também. O enrolador, né? O nosso enrolador em parceria com a Blue. Já chegou lá no site hoje também. As panelas, forminhas. Pois é. Então, saindo daqui... Tá abastecido, né? O site tá... E as coisas que estão em falta, gente. A gente recebe pergunta todos os dias. Carimbo do Dia das Mães, pelo amor de Deus, cadê? E a gente tá esperando chegar. A gente tava esperando chegar hoje. Não chegou hoje. E a gente tá aqui cruzando os dedos pra chegar amanhã. E ainda dá tempo de vocês comprarem pra usar no Dia das Mães, né? Eu espero muito que dê. Quem não conseguiu comprar, porque esgotou muito rápido. Nem a gente esperava que fosse esgotar tão rápido assim. Então, saindo daqui da live, eu tenho duas tarefas pra vocês.
A primeira é fazer a pré-inscrição no Brigadeiro Sem Drama 2.0, tá, gente? Porque fazendo a pré-inscrição, você vai lá no link da bio, né? Cadastra seu e-mail e clica em entrar em um dos grupos. Lá a gente vai avisar pra vocês quando começarem a maratona de lives, né? Que a gente vai ter maratona do dia 1º ao dia 4 de maio. E assim, se vocês estão achando que o conteúdo dessa live tá maravilhoso, vocês não esperam o que vem por aí na maratona, né? Tem muito conteúdo bacana vindo aí. Então vamos avisar lá no grupo de pré-inscrição, nos grupos VIPs, assim que estivermos começando a live, para você não perder nada. E assim que abrirmos as inscrições também, o primeiro lugar que vai o link de inscrição é lá. Lembrando que os primeiros alunos têm vantagens demais, viu, gente? Eu mostrei hoje aí no Stories o que a gente está preparando para os primeiros alunos, né? E tem a ver com isso aqui. E tem até uma pergunta sobre o avental. De onde é? Alguém perguntou. Não tem nada a ver com brigadeiro, mas de onde é o seu avental? Ah, pois é, gente. Quem fez o nosso avental foi a Mariago, tá? Ela faz... Com muito carinho. Ela faz assim com a marca. A Doma também aqui. Ela faz... como é que chama isso? Total tecido? Isso, é sublimado, né? Com a sua logo, com a sua estampa preferida, né? Então, e aí a gente tá preparando uma surpresa para os primeiros alunos que fizerem inscrição no curso, né? E tem a ver com um avental desse. Tá bom, gente? Então é importante fazer a pré-inscrição, né? Entrar nos grupos VIPs pra você ser avisado assim em primeira mão. Pronto, pode virar de volta aqui que eu já dei o recado. Recado importantíssimo. Mas é muito importante, né? Então aguarda que vai ser informado de tudo nos grupos. Pois é, gente. Então, saindo daqui, a primeira tarefa para vocês é ir fazer a pré-inscrição e a segunda, correr no site que tem umas novidades lá. Né? A gente espera que amanhã chegue a reposição do carinho do Dia das Mães e também alguns outros produtos, como a luva de vinil, tem também a luva Vitril, que eu mostrei também nos stories outro dia, tá bom? E é muito importante vocês usarem as luvas quando forem fazer os brigadeiros coloridos, tá? Então, é um dos erros também. Vocês vão, às vezes, tentar fazer sem luva. Não vai dar muito certo. Quer dizer, pode ser que dê certo, mas você vai ter mais dificuldade, né? Porque vai grudar mais. Quem trabalha sem luva, a gente mesmo por muito tempo trabalhamos sem luva. E aí, o que a gente percebia? Percebíamos que grudava demais. A cada 10 brigadeiros a gente tinha que tirar o excesso de massa que ficava. Então, e ficar tirando esse excesso. E aí, depois que a gente começou a usar as luvas adequadas, né? Tudo melhorou. E pra fazer os brigadeiros, elas ajudam muito, tá? Então vou enrolar aqui o nosso brigadeiro colorido. Já tá várias cores ele, viu, gente? Mas abafa o caso. Esse aqui é o Italac. Esse aqui do rosa mais escuro. Vou trazer pra cá. Tá dando pra ver? Aqui no celular que tá um pouquinho atrasado. Dá sim. Pronto. E esse aqui é o ninho, que aqui eu tô usando o integral. Mas o composto lácteo ultimamente tem dado o mesmo resultado do integral. A gente tem percebido que tem ficado a mesma coisa. Então a gente tira o excesso aqui com a peneirinha. Essa peneirinha, acho que tá em falta agora lá no site, mas já fizemos reposição, ou já fizemos pedido da reposição, né? Daqui a pouco ela volta. Essa peneirinha é bem bacana porque a gente consegue, ó, tirar o excesso e aqui, ó, tira de todos os lados do brigadeiro, né? Diferente daquela que é rasinha. Quem viu a dica sobre isso aí no feed? Né? Aquela que é rasinha, a gente não vai conseguir fazer esse movimento, né? Às vezes vai ficar pulando da peneira, às vezes não vai tirar com muita eficiência. Deixa eu botar aqui. Então esse foi o ninho integral. E aqui o Italac. Então, eu costumo enrolar novamente também, porque às vezes quando a gente enrola novamente sai mais ainda o excesso, né? E se perde a forma, a gente também consegue ajustar, né? Boleando novamente. Então, olha só, dá pra ver? Então, olha só o erro, né, gente? Um dos erros. Às vezes, se a sua cor não tá aparecendo, você pode estar tentando mudar o leite em pó. Isso. Esse aqui foi o Italac, esse aqui foi o ninho integral. Ah, mas eu uso ninho integral e fica perfeito, não tenho problemas nenhum. Ótimo, então continua usando o ninho. Mas se você tem essa dificuldade, se você tá passando por esse erro, essa é uma dica para melhorar. Teste, né? Vai trocando. Isso. Ah, mas eu testei com o Italac, ou então, eu não acho o Italac na minha cidade, né? Lá em São Paulo mesmo, quando a gente tava lá, durante a feira, eu levei o Italac daqui pra usar nas demonstrações, que eu falei, vai que não acha lá.
Né? E dito e feito, a gente no não achou. Supermercado No que supermercado que a gente foi, né? A gente não achou. A gente foi no Carrefour, né? Foi no Carrefour. E a gente não achou o Italac lá. Mas se você não encontra de jeito nenhum em nenhum supermercado, vale fazer o teste com outras marcas, tá, gente? Outras marcas além do Ninho. Muitas dúvidas, Gil, mas não tem como responder todas, né? Eu vou pesar esses daqui respondidas. pra gente ir para o último erro. Eita. Algumas perguntas que já foram respondidas na live, gente. Assista de novo, né? Ah, gente, assiste aí. De novo, depois. Agora tem uma pergunta interessante, Gil. É possível colorir a massa quando estiver no fogo? Sim, né, gente? O que eu falei aqui sobre a panela, né? Tingir na panela. E eu já fiz com corante em pó, tingindo, antes de dar o ponto. Então, eu adiciono o corante em pó junto com os ingredientes secos, né? O leite em pó. Então, eu vou fazer um brigadeiro de leite em pó. Então, eu vou, né? Coloco aqui junto com o leite em pó, um pouquinho do corante e vou, né? No momento que a gente adiciona no início da receita, dá pra gente fazer com o corante em pó, né? Tanto na panela quanto depois de pronto, eu gosto mais do em pó. Eu acho eles mais pigmentados, né? Também vai depender da marca, né, gente? Tem marca que é mais, tem marca que é menos, né? De corante em gel. Gente, os brigadeiros vai sair tudo assim pintadinho, porque minha luva tá toda suja de corante. Mas é só pra gente demonstrar aqui o nosso último erro, que é sobre a finalização. Então vamos falar sobre carimbo. Tô aqui enrolando alguns pra gente mostrar alguns erros também sobre carimbar. Porque também faz parte dos erros dos coloridos, né? Essa parte de carimbar os brigadeiros. Então, eu vi um comentário mesmo de uma pessoa em um post da gente falando assim: eu usei esses carimbos e ficou horrível, péssimo, né? E, gente, provavelmente não seguiu as dicas, né, que a gente sempre dá pra carimbar melhor. Inclusive, tem um vídeo aí no perfil que eu falo sobre isso, no curso falando sobre isso. Então, às vezes, quando você tá tendo dificuldade, você pode estar errando em alguma coisa, né? E a prova disso, né, a prova que os carimbos dão certo é que a gente usa e milhares de clientes também usam, né? Quando a gente clica lá nas fotos marcadas do carimbinho, a gente vê cada trabalho um mais lindo que o outro com o carimbinho. Então, dá certo só com vocês fazem mágica. Não é assim, dá certo com a maioria dos nossos clientes, né? Eu falo a maioria porque alguns podem estar errando no brigadeiro e pode ter mais dificuldade. Vou fazer um tie-dye aqui pra gente carimbar também. Vou fazer um tie-dye. 17 gramas. Às vezes eu faço no olho, tá, gente? Quando eu vou fazer os tie-dye, às vezes, são várias cores. Aí eu saio pegando vários pedacinhos aleatórios, né? Coloco assim no pratinho, vários pedacinhos. Tento medir no olhômetro mesmo. E aí na hora que eu vou enrolar, que eu vou juntar as cores, aí eu peso. Né? Isso adianta um pouquinho também, né? Pra você não ter que pesar bolinha por bolinha, né? De 3 cores. Então você pode ver, aqui tem 6 gramas, então eu sei que aqui tem mais ou menos 6 gramas. Então vamos lá, vamos pegar um tamanho parecido aqui com esse. Vai colocando, né, nos pratinhos sem precisar estar pesando. E no final você confere o peso, quando você for juntar as cores assim. Para ficar tudo certinho, né? Pois é bom a gente ativar também a gordura de todos os pedacinhos, pra não acontecer de eles ficarem... E você não conseguir enrolar direito, né? Tá certo, pensei que tinha botado no leite em pó errado. A gente... Não reparem, tá, gente, na cor aqui, na combinação de cores, que foi aleatório. Foi bem aleatória a combinação de cores, mas o que importa é vocês entenderem os erros, né? Os erros na finalização. Ó aqui. Ficou lindo. Eu vou fazer só mais um azul e já vamos mostrar aí os carimbos, tá? Porque, vamos lá, para o primeiro erro da finalização. Finalização foi o último tópico que eu coloquei ali, né? Dos principais erros ao fazer os coloridos, né? E a finalização que eu quero dizer pra vocês é justamente com os carimbos, porque geralmente quando a gente faz coloridos são temáticos e a gente utiliza os carimbos. E o primeiro erro, né, ao carimbar é justamente demorar para carimbar. Então, eu vou fazer aqui meus 100 brigadeiros coloridos, vou deixar todos aqui. Eu vou precisar de um negocinho mais alto aqui.
Eu vou... Tem aquela... Ah, pega ali, por favor, aquele coraçãozinho de madeira. Eu vou colocar aqui. Vou colocar eles aqui pra a gente carimbar. Então, ó, eu vou fazer meus 100 brigadeiros coloridos e vou deixar pra carimbar na hora que eu for entregar, no outro dia de manhã. Não faça isso. Porque quando você for carimbar, vai acontecer de rachar o brigadeiro. Você não vai conseguir carimbar bem, tá? Então, o ideal... eu trabalho sozinha. E aí eu tenho que enrolar um e já carimbar? Não, gente, aqui eu também faço sozinha, na maioria das vezes, né? Quando a Paty não pode estar aqui me ajudando, eu tô fazendo sozinha. E eu faço assim, né? Eu faço 20. Ou então 25, às vezes a maioria das vezes é assim, né? Então eu faço 20, 25. Então eu já enrolo esses, tiro do confeito e já vou carimbando, né? De 20 em 20, pra não acontecer esse erro de rachar. Dá um zoomzinho aqui. E quando tem ajuda, como é que faz? Aí quando tem ajuda, aí é maravilhoso, né? Aí uma pessoa pode ir enrolando e a outra vai tirando do confeito e vai carimbando. Deu zoomzinho? Quer mais um? Aí, tá ótimo aí. Eu só vou lavar minha luva aqui, gente. Porque tá toda de corante. Enquanto isso, eu já vou guardando a massa pra não ficar exposta aqui. Ai, quando a gente tem ajuda é maravilhoso, né, gente? Isso, eu vou cobrir com plástico filme novo. Mas, ó, é possível trabalhar sozinha com brigadeiros? É possível. Eu mostro isso diariamente aqui no Instagram pra vocês, viu? Porque não é desculpa, né? Não é desculpa, eu vou trabalhar sozinha, não vou conseguir. Não, você consegue. Agora, com essas dicas, né, os ensinamentos do curso, vai passar, vai passar menos dificuldade. A gente não tá falando isso, porque a gente acha que é assim. A gente tá falando isso porque a gente recebe depoimentos das nossas alunas todos os dias na comunidade de alunos. Então elas falam, teve uma aluna mesmo, a Isabela, que ela falou assim, eu enrolei 1000 brigadeiros sozinha em um dia. Eu fiquei, mulher, chocada. Como é que tu conseguiu? Então, com planejamento, né, com todos os ensinamentos do Brigadeiro Sem Drama 2.0, ela foi conseguindo melhorar a produção dela, né, que é muito lindo o trabalho, inclusive. Olha a minha coleção de carimbos. Quem não conhece o Carimbinho, gente, o Carimbinho é a nossa marca de carimbos para brigadeiros, que já existe aí há pouco mais de um ano, né, e a gente... hoje tem 49 kits no site, né? Então são várias opções de temas. Pode dar o zoom de novo. eu vou pegar aqui pra gente demonstrar. Então, ó, primeiro erro, né? Demorar de carimbar. Então, não enrola sem e depois vai carimbar. Não passa 1 hora enrolando e depois vai carimbar, porque pode acontecer de rachar o seu brigadeiro. É bem mais fácil, né, de acontecer. Né? E aí, o outro erro tem gente que vai carimbar e faz assim, ó, pá, né, carimba assim. Ou então, ou vai com pouca força, ou vai com muita força, né, e faz isso. Eita. Exagerei, né, gente? Exagerei. Mas é quase isso. E aí fica ao redor do carimbo marcado. Já tá rachando. Enrola outro aí pra mim. Então, ó, racha, né? Se você fizer muita força. Então, não é assim que a gente deve estar carimbando o nosso brigadeiro. Vamos tentar fazer movimentos mais leves, né? Rodar um pouquinho o carimbo. A superfície do nosso brigadeiro é redonda, né, gente? Então, não é uma reta, não é uma linha reta, né? Então, aí a gente não vai chegar aqui e fazer assim, porque vai amassar. Então, o ideal é que a gente, né, mova um pouquinho. É esse. A gente mova um pouquinho. Ai, meu carimbo não tá marcando bem os detalhes. Não presta. Não quero mais usar, traumatizei. E os carimbos que forem mais detalhados, gente, o ideal é você usar um pó para decoração. Eu sempre uso o exemplo do brigadeiro aqui, achei ele. Que ele é bem detalhado. E às vezes, sem o pó para decoração, a gente não consegue marcar bem. Às vezes não dá pra ver. Aqui marcou direitinho, né? Acabei de fazer o brigadeiro tava no ponto certo. Mas se no seu não marca, o ideal é você usar o pó para decoração, tá? Vai sair mais.
que vai ressair mais. É justamente esse o objetivo do pó para decoração, além de deixar mais lindo também, né? Então eu não passo nada no carimbo. Então a gente pode usar o pó. Esse aqui é o dourado metálico da Fab. Também tem na loja Brig. E aí a gente pode usar o douradinho para marcar melhor. Então observem que eu não tô empurrando demais o carimbo do brigadeiro, né? Eu tô rodando um pouquinho. E caso fique pouco pó, você pode também vir aqui e colocar mais um pouquinho. Então, não tô chegando aqui e amassando o brigadeiro, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado na hora de carimbar, né? E melhorar aí os nossos resultados com o carimbinho. Então, ó, vamos supor que você tem esse kit aqui, que é o kit frases românticas, né, gente? Eu amo esse kit pro Dia dos Namorados. Tem disponível lá no site, tá? Esse daqui. Então, vamos supor que você tem esse daqui, é um carimbo maior, né? E aí você vai tentar marcar e não marca toda a superfície do seu brigadeiro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai marcar dando uma rodadinha. Assim, indo para um lado, para o outro. Para marcar todo o redor do nosso brigadeirinho. O carimbinho é ideal para brigadeiros de 15 até mais de 25 gramas, né? Então, eu tenho meu brigadeiro de 10 gramas. Pode ser que o carimbo não caiba, né? Pode ser que só caiba uns que são menores, né? Então, a gente recomenda para esses brigadeiros desse tamanho. Tá, então, deixa eu ver aqui mais um. Vou pegar o floco de neve. Tô aqui procurando, viu, gente? Tá tudo aqui na caixa. Vou pegar o Te Amo, então. Mas vê que se o brigadeiro for maior, aí pode fazer com 2, né? 3 figuras. Se for maior, né, cabe. Pode usar a criatividade. Então, vou passar um pouquinho aqui no pó pra decoração. Vamos marcar o Te Amo. Só não vale ficar sem decorar. Pois é. E não demora pra decorar, viu, gente? Pra marcar. Aqui também tem os reversos. Então, todos esses kits vocês encontram lá no site. Ativa aí os comentários que já estamos chegando ao final da nossa live. E eu quero saber quem já fez a pré-inscrição pro Brigadeiro Sem Drama 2.0. Quem já fez, gente? Eu quero saber aí quem vai se tornar brigadeirete no dia 4 de maio. E quem vai participar da maratona, hein? Tem muita gente postando a credencial virtual. Quero saber se vai estar todo mundo na nossa maratona, que começa domingo. E se você já fez a pré-inscrição, me conta em qual grupo você tá. Coloca aí o número do grupo. E vai me informando aí. Vai me informando aí dos comentários, que eu não tô vendo nada, viu, gente? Eu já fiz. Ó, esse daqui é o do Dia das Mães, né? O Mãe com o Coração. Que esperamos que chegue em reposição, com fé em Deus, chegar até amanhã. Pra dar tempo, né, de vocês adquirirem. Gente, as cores estão meio doidas, né? Mas a intenção foi mostrar os erros pra vocês, tá bom? Ó, que massa. Tem gente no grupo 1, tem gente no grupo 56. Olha só. Ó, pode virar pra mim aqui. Tem gente no grupo 4. 7. Que massa, gente. Gente, que bom, viu? Que bom. Estamos muito animadas para receber vocês na terceira turma do Brigadeiro Sem Drama 2.0. Transformar mais vidas, né, através dos brigadeiros. Trazer esse método, né, de fazer os brigadeiros realmente sem dificuldade, de superar dramas para fazer os brigadeiros. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre o valor do curso. Eu vi valor. E tem gente assim, você não fala um valor, gente. Em todas as lives a gente tá falando, no direct a gente tá falando, né? A gente tá falando sobre isso. Então, a última turma custou, eu não gosto nem de falar isso, custou, né? Porque as alunas tiram investimento em um mês. Ou menos, ou no máximo em 2 meses, né? Com base nos relatos delas. Né? Então, foi um investimento de apenas, né, gente? Porque eu acho que é quase um valor simbólico comparado ao conteúdo, ao retorno que você vai ter. R$ 697 foi a última turma. Porém, a cada turma a gente tem que estar negociando com a plataforma, tá levantando os custos, né, de toda a parte da divulgação, equipe de atendimento. No dia das inscrições temos uma equipe de atendimento atendendo todo mundo que tá com dificuldade. Então, a cada
turma a gente faz esse levantamento, então pode ser que a gente continue no mesmo valor, pode ser que seja mais. Então, pra você que quer se preparar, é essa a média, tá bom? Então, vamos ficando por aqui nessa live. Vamos fazer o print? Isso tem que... Quem estava aqui com a gente, delícias do jogo. Ai, que massa! Todo mundo... Tem gente no grupo 26. Vamos fazer aqui um print. 53, eita que eu vi um monte aí. Ai. 57. Vai ter que olha desativar só. os comentários pra fazer um print. 59. A Mara disse que super vale a pena, eu recomendo muito esse curso. Ai, tem brigadeirete aí pra falar, né? Tem. Será que dá pra ver? Gente, eu tentei fazer uma arte aqui e não deu muito certo. Não, aí tá bom aqui, né? Tá bom aqui. Acho que deu tempo, né? Eu não fechei o olho não, né, gente? Tem gente que posta o print, ai meu Deus, não fechei o olho. Acho que eu que fechei, que meu olho tá quase que não abre. É mesmo. Gente, obrigada a todo mundo que esteve com a gente na nossa live da semana. Nossa maratona começa no domingo. Nossa próxima live temos um encontro marcado aqui no Instagram. Quem não fez a pré-inscrição, faz no link da bio pra ficar sabendo assim que a gente for começar todas as lives que vamos ter do dia 1º ao dia 4 de maio. Que vai ser quando a gente vai abrir as inscrições para esse curso maravilhoso, nosso projeto, nosso maior projeto de brigadeiros, tá bom? Então, um beijo! Beijo. Tchau, gente.